Eu sou Mauro Friesman. Hoje é quarta-feira e o nosso espaço aqui sempre com os assuntos neste dia relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. A nossa audiência sempre querendo saber o que os doutores têm a dizer sobre os assuntos que a gente propõe todas as quartas-feiras por aqui. Então vamos colocar em campo e escalar os nossos especialistas de hoje. Dr. Marco Aurélio Guidulli, ele é cirurgião plástico, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, doutor Marco Aurélio? Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, é um prazer poder falar com vocês, Mauro, e é um prazer também estar com essa seleta mesa aí de colegas especialistas também no programa, para a gente conversar um pouquinho hoje pela tarde. Legal, obrigado pela presença. Também com a gente na bancada do Gente que Fala de hoje, Dr. Vinícius Fornazari, médico, ele é especialista em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular. Tudo bem, doutor Vinícius? Tudo bem, Mauro? Bom dia, quase boa tarde, já, né, quase passando o meio-dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente aqui com vocês, num programa tão seleto com convidados e colegas na mesa para uma boa discussão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aqui pela sua presença. Patrícia Lucas, também na bancada do Gente que Fala, enfermeira acupunturista. Ela é pós-graduada em práticas integrativas e complementares e em medicina tradicional chinesa. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Mauro? Oi, pessoal, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre medicina chinesa, autocuidado, desmistificando um pouquinho aí todas as terapias, né, orientais. Muito bom, bacana. Obrigado pela presença, Patrícia, e também a doutora Carolina Cursi, médica, especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutora Carolina, doutora Carol, como queira. Tudo bem, Mauro? Prazer enorme estar aqui com você. Você sabe o quanto que eu gosto de participar, né? O seu programa traz sempre colegas de ponta e nos deixa sempre muito à vontade para a gente poder falar a nossa opinião sincera, sendo com medicina baseada em evidência. Então, parabéns mais uma vez pela pauta do programa. E obrigado pela presença mais uma vez com a gente, doutora Carolina, trazendo as informações importantes aqui para a nossa audiência. Vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje. Como eu sempre destaco, quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. O Brasil e vários outros países, minha gente, estão enfrentando um crescimento preocupante de casos de coqueluche. É uma doença altamente contagiosa que pode ser grave, especialmente entre crianças pequenas. A baixa adesão às campanhas de vacinação e o desconhecimento sobre os perigos da doença estão entre os fatores que têm contribuído para o aumento do contágio. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos, de casos graves e de mortes por coqueluche, são entre crianças não vacinadas. Agora, aqui os números. No Brasil, no ano passado, foram registrados 217 casos da doença, o ano inteiro. E este ano, até o dia 6 de junho, são os dados mais recentes que nós temos disponíveis do Ministério da Saúde, até 6 de junho foram 115 casos, ou seja, em 5 meses e alguns dias nós tivemos a metade dos casos, né, registrados em todo o ano passado. Hoje é dia 10 de julho, ou seja, não são mais só esses 115 registros. A gente tem alguma coisa a mais aí, mas que infelizmente o dado não está disponível aqui para a gente ainda. Vamos tentar entender então qual é o alerta, doutor Marco Aurélio. Bom, o alerta principal, medicina a gente sempre fala que a melhor forma é a prevenção. E a melhor forma de prevenir é a vacinação. A vacina para coqueluche, ela engloba também outras bactérias também, né? Que é a difteria, né? E o tétano também, a tríplice bacteriana, a vacina. Então, a melhor forma de prevenir é seguir o programa de vacinação, é de responsabilidade dos pais seguir esse programa corretamente, né? E fazendo essa prevenção adequada é acima de 90%, né, a eficácia da vacina. Então, é a melhor forma de combater a doença. E mesmo, né, Marco Aurélio, a gente reforçar, né, que a vacina, que é a DTPA, ela é fornecida no SUS, ela tem esse acesso à população, e aí a gente vê, assim, a gente precisa falar cada vez mais da importância da vacinação, porque você faz na gestação, a partir de 20 semanas, e com isso as mães têm a presença do anticorpo para passar para esse bebê, ou seja, a gente já teria aí
uma defesa, uma proteção que seria indireta, né? E lembrar que o calendário está autorizado para crianças de 1 ano até abaixo de 7, né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa falar para os pais da importância da vacinação, né? Independente de, eu sou contra a vacina, eu acho que vacina prejudica, mas a gente tem que entender, como você falou, que a prevenção é a melhor moeda que a gente tem na medicina. Falar de medicina preventiva é a melhor coisa. Então, a gente tem pontos que a gente pode ajudar na vacinação. E, poxa, se eu estou gestante, é tão difícil de engravidar, as mulheres sofrem tanto na gestação, são tantas mudanças, está disponível no SUS o calendário vacinal, então eu acho que é isso que a gente também precisa reforçar. As mulheres têm a responsabilidade de ir até a UBS, é uma vacinação que não precisa nem de agendamento prévio para você colaborar, diminuir esses casos aí de coqueluche, né, Mauro? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer a população entender, né? Doenças que antes a gente já não falava e a gente volta a falar por essa baixa adesão à vacinação. Pois é, doutora Carol, a gente tem que reverter um cenário, né? Porque o Brasil sempre foi referência em todas as vacinações, especialmente na tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, né? E com os últimos anos aí, o que a gente viu, né, nessa movimentação toda contra as vacinas, essa situação acabou meio que se perdendo, né? Então a gente tem que resgatar esse cenário, né? É isso que é importante. Eu acho que se falou muito de vacina sem ter uma medicina baseada em evidência, sem ter um estudo bem pautado, né, com dados e tudo mais. E aí deu esse alarmismo, deu né, essa desinformação para aqueles que não estudam sobre isso e acabam fazendo uma confusão, né? Então a gente precisa entender. Mas o que mais me preocupa é que a gente poderia começar atuando desde a gestação, né? Então, por que as nossas gestantes não estão indo até o SUS, até o posto de saúde, para fazer uma vacina que, inclusive, só elas podem receber via SUS, né? A DTPA é a vacina que o governo autoriza para gestante, né? Então, é isso que eu não consigo entender qual que é a nossa dificuldade da gente fazer as gestantes tomarem a vacina. A gente pode dar a vacina a partir de 20 semanas de gestação até 20 dias pós-parto, Mauro. Então, assim, a gente tem um bom tempo para atingir, para melhorar, né? Doutor Vinícius Fornazari, sua análise. Eu concordo com o que a Carol e o Marcos disseram perfeitamente. Eu acho que, inclusive, uma das grandes virtudes de um programa como o seu, Mauro, é trazer essa discussão técnica de qualidade, onde as pessoas possam tomar uma informação clara, importante, definida, baseada numa ciência médica, né? Numa ciência e não o que talvez tenha acontecido, informações baseadas que eu voto no fulano, eu voto no ciclano. Então, é sempre quando a gente mistura religião, política, no meio de uma discussão técnica, né, realmente acaba se perdendo. Então, eu concordo perfeitamente. A prevenção e quando tiver dúvida, as pessoas virem procurar um programa como o seu, onde tem a qualidade, para estar lhes orientando, né? Assim, de forma também a conseguir prevenir e conseguir tomar a conduta adequada. Então, as melhores condutas são prevenção, realmente, e na dúvida, procurar um profissional habilitado para te dar a orientação da forma devida. Então, acho que perfeitamente, foi bem colocado previamente. Patrícia, a sua análise sobre esse tema a partir da sua área, a enfermagem, né? Uhum. Muito bem posicionado, né? Aí a questão da prevenção é extremamente importante, a vacinação aí do pessoal. É gratuito, né? Aí para gestantes e tudo, então é sempre importante ter a vacinação em dia. A melhor forma realmente é a prevenção. Nós ficamos aí muitos anos, né, sem ter casos de coqueluche. Então, vacinar, procurar um posto de saúde, como bem disse a doutora Caroline, procurar um posto, tem pertinho de todos nós, perto da nossa casa tem. Então, é muito fácil, é rápido, não é uma fila gigantesca, é muito rápido para ser vacinado.
E aí, para a gente poder minimizar o quanto antes toda essa situação que está ocorrendo no Brasil, né? Ah, a- Falando um pouquinho só de medicina chinesa, a gente consegue controlar alguns sintomas, não prevenir coqueluche nem nada com medicina chinesa, mas controlar alguns sintomas. Mas é extremamente importante procurar um médico, procurar um hospital, uma instituição aí de saúde, um médico, um postinho, né, de saúde, para ter realmente aí o diagnóstico e o direcionamento correto, medicamentos se precisar, sempre com um profissional médico para poder seguir aí certinho com o tratamento. E vacinação, E, né? sim, vacinação fundamental, né? E para a Fundamental. gente encerrar esse tópico, é para voltar aqui com o doutor Marco Aurélio, porque a Patrícia falou sobre sintomas, né? Tosse seca, falta de ar, febre, cansaço, enfim, esses são os sintomas principais e que os pais devem estar sempre atentos, alertas, não é, doutor? Isso, exatamente. Uma vez, geralmente se manifesta nas crianças esse quadro, né? Principalmente agora que estamos no inverno, né? Essas doenças respiratórias, elas são comuns e é muito difícil fazer um diagnóstico diferencial sem o auxílio de um profissional habilitado. Então, é uma orientação para os pais, sempre que essa criança tiver com esses sintomas de febre, uma tosse mais arrastada, né? Procurar atendimento médico para fazer um diagnóstico e iniciar um tratamento precoce. O que a gente viu pelos números, né? É bastante significativa a perda de mais de 100 vidas aí nesses últimos meses. Então, a gente fazendo um diagnóstico precoce, introduzindo também a medicação de uma forma eficaz, a gente consegue minimizar também esses óbitos. Muito bem, encerrado o nosso primeiro tópico aqui do programa Gente que Fala de hoje. Quarta-feira, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Programa Gente que Fala no ar pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. Tem a retransmissão a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite pela Rádio Cultura AM, 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Eu vou seguir aqui com o próximo assunto, também com o Dr. Marco Aurélio Guidulli. Vamos falar sobre o seguinte: a divina proporção, que é também conhecida como proporção áurea ou ainda número de ouro, é um conceito matemático e estético que tem sido explorado em diversas áreas, incluindo aí a cirurgia plástica. O Dr. Marco Aurélio é cirurgião plástico com carreira de 20 anos e ele usa esse conceito para guiar as suas práticas cirúrgicas e também alcançar, claro, os resultados esperados nos seus procedimentos. Vamos lá, doutor Marco Aurélio, para esclarecer este conceito. Divina proporção ou proporção áurea ou número de ouro? Olha, a cirurgia plástica é das especialidades médicas onde a ciência e a arte elas se interligam demais. E esse conceito matemático ele se aplica tanto para a arte como para a arquitetura e ele está presente em várias coisas na natureza. Então, esse conceito ele é oriundo do Φ, que é um número da sequência de Fibonacci. É o número 1.618 e tem uma série de casas decimais. E esse número ele é encontrado em vários locais, por exemplo, lá nas pirâmides do Egito, em arquitetura, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, a própria Mona Lisa, né? Ela tem esse conceito. E o que é esse conceito? É o conceito do belo. Se a gente segue essas proporções, a gente consegue diferir o que é belo e o que não é belo. Então, o conceito de beleza, às vezes, ele é um pouco subjetivo. A gente olha uma determinada coisa e fala, olha, mas aquela obra de arquitetura ela é muito bonita. Olha, aquela pessoa ela é muito bonita. Então, por que que existe esse conceito de beleza? É justamente um conceito matemático, um conceito objetivo. E dentro da cirurgia plástica, tanto na parte estética como reparadora, o objetivo principal do cirurgião, que tem esse toque artístico durante o procedimento, é justamente fazer esse planejamento. Então, por exemplo, está muito em alta agora falar a questão de harmonização facial.
Então, por exemplo, a gente pega um lábio, o que que é um lábio bonito, o que que é um lábio feio? Justamente são essas medidas. Se você pegar a medida do lábio inferior e dividir pela medida do lábio superior, a gente tem que chegar no número 1,618. Então, se você vai fazer uma correção, por exemplo, de um lábio, você busca chegar nesse número matemático. Então, não adianta você colocar o lábio superior, por exemplo, maior do que o inferior, que vai parecer feia a pessoa. Mas não é, é porque a gente deixou de seguir esse conceito matemático. Isso se aplica em várias partes do corpo. Então, na cirurgia mamária também a gente utiliza esse conceito. Às vezes a pessoa nos procura para colocar uma prótese de silicone, por exemplo, no seio, e aí a pessoa fala, olha, eu queria colocar um tamanho de 500 ml, por exemplo. Mas esse tamanho matematicamente é proporcional naquele organismo, então às vezes a gente busca a beleza sem saber esse conceito matemático. Então, a gente faz todo um cálculo no planejamento pré-operatório para a gente determinar, por exemplo, qual é o melhor tamanho do silicone. Então, não basta a pessoa ela querer subjetivamente melhorar. A gente tem que objetivamente buscar esses conceitos. Isso se aplica para a cirurgia abdominal também, lembrando que a distância, né, da nossa altura, se dividirmos pela distância do umbigo que vai até o chão, também chega no 1,618. Então, tudo isso a gente faz um planejamento para buscar o equilíbrio sempre com o procedimento cirúrgico. Pois é, doutor Marco Aurélio, e quando a pessoa quer ir contra o conceito, porque ela prefere a sua própria subjetividade do que a objetividade do cálculo, a objetividade daquilo que vai apontar o que é proporcional para ela, como é que fica a conversa? Então, às vezes a conversa ela não é tão fácil, né? Então, obviamente o profissional ele tem que, como médico, né, é uma especialidade médica, é de fundamental importância o profissional indicar o que é melhor para aquele indivíduo. Mas nem sempre o conceito matemático é melhor para aquele indivíduo. Então, a gente sempre busca esse equilíbrio entre o conceito matemático, a ciência, a arte e o desejo do paciente. Eu acho que é de fundamental importância o desejo do paciente. Porém, se o desejo do paciente vai comprometer a saúde dele, eu acho que cabe ao médico orientar os limites disso daí. Então, a gente sempre tem uma regrinha aqui no consultório. Olha, o número ideal é esse, mas a gente tem uma margem para mais e uma margem para menos, e a gente não pode ultrapassar esses limites. Agora, o médico geralmente usa o conceito, ele sabe da proporção e procura seguir esse caminho? Olha, né, não são todos os profissionais que são especialistas nesse conceito, mas de uma forma objetiva ou subjetiva, esse conceito é um conceito que está na natureza. Então, toda vez que a gente busca o belo, esse número ele está presente. Tá? Então, mesmo intuitivamente, a pessoa está buscando esse conceito. No nosso caso aqui, a gente objetivamente e matematicamente aplica esse conceito na prática. Carol, doutora Carol, esse conceito passa pela sua área? Não, esse conceito não passa, mas o que passa é a gente, claro, né? Como o meu mundo são só de mulheres, a gente vê o desespero para passar com o doutor Marco Aurélio, né? Principalmente pós uma gestação. E que você está vendo que elas assim não têm aquela necessidade, aquela paciente que se recuperou bem, que elas não querem esperar nem acabar o pós-parto. A gente vê pacientes deixando de amamentar por preocupação com a estética e tudo mais. Então, na minha área, esse conceito não passa, né, na questão da amamentação e tudo mais, mas sim eu vejo o quanto que elas
Entendam que gineco sempre acaba sendo aquela médica que a mulher conta tudo, né? Não tem jeito, gente, não tem jeito. Então, elas assim, mal acabam o parto, eu realmente quero fazer harmonização, porque agora eu fiquei durante o tratamento sem poder fazer nada, na gestação sem poder fazer nada. Ah, não, doutora, agora que nasceu, eu quero poder fazer tudo e mais um pouco. Mas a gente vê que anda tendo realmente, como o Marco Aurélio falou, a questão do exagero e uma pessoa não entender que aquilo que não cabe para ela, né? Que não é o que é o mais recomendado para ela. Eu imagino o quanto que ele deve sofrer e penar para fazer com que a paciente entenda a jornada dela, né? Pode fazer, mas tem o limite, tem limite de segurança, tem o que é recomendado e tem tudo certinho. Doutor Vinícius, é um ponto que a gente sempre aborda por aqui, que eu sempre trago a seguinte reflexão, né? O paciente chega no consultório e tem um determinado procedimento a ser feito e ela deve fazer se ela puder fazer, não se ela quiser fazer. Querer é uma coisa, poder é outra, né? Exatamente. Parece até que as especialidades não estão tão próximas, né? A radiologia intervencionista com a cirurgia plástica. Mas, na verdade, o ser humano é um só, né? Então, eu acredito que são visões diferentes, assim. Acredito que da pele, do músculo para cima, aí fica o raciocínio principal aí do Marco Aurélio. Geralmente, do músculo para baixo, interno, a gente tem os nossos padrões também do que é o belo, né? Mas o interessante, o que eu achei bastante interessante do que o Marco falou, é a forma de trazer o qualitativo, o subjetivo para um quantitativo. A partir do momento que a gente consegue quantificar, a gente consegue transformar em estatística, em números e seguir o mais próximo de uma perfeição, né? Eu acho que isso tange todas as nossas especialidades, que é o que basicamente a medicina baseada em evidência, né? A gente tenta quantificar e deixar tudo próximo de um número, né? Mas eu tenho outras coisas que eu acho belo também, que eu posso compartilhar no momento posterior com vocês, assim, os padrões de angiografia, como que eu enxergo os órgãos por dentro, então, para mim isso é lindo. Sim. Agora, Patrícia, diante de um profissional de enfermagem, isso passa muito pela cabeça do paciente, né? Porque o paciente vê o curativo, isso não é belo, né? É, não é belo, mas a cicatrização, ela, ao nosso olhar, ela tem que estar sempre bonita, sequinha, limpinha, né? Mas dentro de consultório em medicina chinesa, eu não lido, né, com essas questões estéticas, mas a estética do se olhar, do como a gente se vê, né? E realmente esses exageros que o Dr. Marco Aurélio nos trouxe acontecem muito, porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem se olhar mais, elas estão tão fadadas a muitas coisas que acontecem no dia a dia, elas acabam se deixando de lado, né? O autocuidado ele fica muito prejudicado, não se olha mais, às vezes tem lidar com muitas coisas de casa, com filhos, marido ou esposa, ou um contexto geral de trabalho, muitas insatisfações, então as pessoas acabam não se olhando. Então, dentro da terapia integrativa, dentro do atendimento com medicina chinesa, eu tento sempre resgatar esse autocuidado, esse auto-olhar, para que a pessoa ela possa se ver, se enxergar como pessoa, como homem, como mulher. E aí sim, se precisar algumas melhorias, né? Alguns ajustes que para ela são importantes, com certeza a abordagem sem exageros aí que o Dr. Marco Aurélio nos trouxe, sempre com profissional, né? Seguindo as evidências científicas, é muito importante seguir tudo isso, para que a pessoa também fique harmonizada, não só por fora, mas também por dentro, né? Doutor Marco Aurélio, para finalizar, né? O grande problema é as pessoas quererem se parecer com outras, né? Eu quero, leva foto até, né? Eu quero ficar parecida com determinada pessoa, né? Isso daí é um grande problema, mas o objetivo do cirurgião é justamente achar o melhor dentro daquele indivíduo, né? Então, a gente sempre tenta extrair o que é melhor da essência de cada paciente. Então, esse de querer competir com um artista, por exemplo, eu quero ser igual ao artista, esse conceito não se aplica, né? Então, é difícil lidar com essa situação, mas eu acho que todos os pacientes têm uma beleza e a gente tem que justamente exaltar a beleza individual de cada um.
Muito bem, esgotado esse tema, vamos para o próximo programa Gente que Fala, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre às quartas-feiras por aqui. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. Tem a retransmissão pela TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV favorita, sempre às 5 horas da tarde. E às 10 da noite tem outra retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. Vamos avançar aqui no próximo assunto. A embolização de miomas é um procedimento minimamente invasivo, eficaz para o tratamento de miomas e tumores benignos uterinos causadores de diversos sintomas, como fluxo menstrual intenso, dor pélvica, dor durante o ato sexual e, em alguns casos, até a infertilidade. O problema afeta cerca de 50% das mulheres em fase reprodutiva, principalmente na faixa entre 20 e 40 anos de idade. Dr. Vinícius Fornazari, é um contingente, 50%, né, da população feminina, muita coisa, né? Dependendo até o foco, a fonte de estatística, esse número até é maior, pode chegar até uns 70%. Mas das mulheres que se tornam sintomáticas por mioma, em torno de 50% dessas que os têm, né? E o importante é que elas pegam justamente a mulher, principalmente mulher, durante a fase reprodutiva, nessa fase entre 20 a 40 anos, né? É o epicentro maior de sintomatologia e acaba desencadeando uma série de fatores relacionados não só ao aumento de fluxo menstrual, mas transtorno de humor, transtornos profissionais, pessoais, conjugais, isso realmente afetando o dia a dia, né, dessa mulher de uma forma como um todo, né? Então é um tema que eu me sinto privilegiado de estar falando isso aqui, porque é um tema que eu tenho bastante apreço, inclusive a gente discute muito esse tema aí, foi até minha tese de doutorado também, então realmente me sinto privilegiado de estar falando aqui com vocês, assim, de poder ajudar e orientar outras mulheres também. O que a radiologia traz de novidades em relação ao diagnóstico, né? Essa parte das imagens, né? Sempre cada vez mais avançada. Basicamente, assim, que às vezes a palavra assim se confunde um pouco, né? Radiologia e diagnóstico por imagem se trata de uma especialidade, né? E quando a gente fala de radiologia intervencionista, é cirurgia guiada por radiologia, por métodos de imagem. Então, basicamente, a gente tem uma premissa de utilizar aquele método que se julga mais sensível e específico para fazer um diagnóstico. Então, por que não utilizá-lo para também fazer um procedimento de tratamento desse paciente? Então, é da nossa premissa o não uso de bisturi. Então, basicamente, esse procedimento é possível, no caso do mioma, nós realizarmos o cateterismo da artéria que nutre um útero, que é, consequentemente, a artéria que nutre os miomas, e por um joguinho de fio, como se fosse funcionar uma veia do braço, que é o que todo mundo está acostumado, a gente consegue fazer um cateterismo dessa artéria uterina. E aí, achando o tumor benigno, no caso mioma, a gente consegue direcionar, canular ele, cateterizar essa artéria que está nutrindo ele e entupir somente ela, e consequentemente murchando, tratando ele direto na causa, sem precisar de uma cirurgia um pouco mais complexa. É lógico que para isso existem as indicações claras, né? Como tudo, né? Nem toda paciente pode ou deve realizar o procedimento, né? Basicamente, o tratamento hoje de um mioma, ele de forma geral, ele segue primeiramente pelo tratamento farmacológico, tá? Com anti-inflamatórios, analgésicos e alguns hormônios. Quando é refratário a tratamentos farmacológicos, ele passa pela discussão entre métodos invasivos e não invasivos. Um dos métodos seria a cirurgia por miomectomia, tá bom? E o outro seria a embolização. Nesses métodos, vai ter, dependendo de como está
localizado à apresentação desse mioma, vai ser favorável sim para a miomectomia. A depender da apresentação, vai ser favorável para nós com esses métodos menos invasivos. E a principal indicação hoje é para aquela mulher que tem a indicação de retirada de útero. Então, hoje, a principal indicação de uma embolização é para a mulher que tem indicação de fazer uma esterectomia, logicamente, por miomas sintomáticos, né? Então, esse procedimento é um procedimento que ele passou por todos os mitos já mundiais, né? No Brasil, ele chegou em 2010, passou por toda a sabatina de provas de qualidade, é um procedimento hoje de cobertura obrigatória pelos planos de saúde e aceito pela ANS como uma das alternativas para tratamento de miomas sintomáticos. Quais são as causas dos miomas, doutor? Hoje, as causas, elas não existe uma causa clara e bem definida para a origem do mioma, tá? Então, se for falar que existe uma causa isolada, ela não se tem claro isso. O que se sabe é que ele é muito hormônio dependente, né? Então, assim, principalmente pelo hormônio estrógeno. Então, por isso que ele se torna mais frequente durante esse período de idade reprodutiva, que é onde a mulher está com a vigência do estrogênio, do seu estrógeno mais significativo. Então, consequentemente, por que até 40 anos? Porque geralmente após 40 anos, essa mulher vai desenvolver a menopausa, né? O próximo é uma idade limítrofe ali, e aí, consequentemente, ela para de ter esse estímulo de hormônio no mioma, e ele acaba murchando. Então, a origem exata não se sabe, mas que sabe-se sim que ele é dependente de estrógeno. Sim. A origem, você Inclusive, sabe, né? doutora Carol, mas é possível evitar o É isso surgimento que do mioma? eu ia comentar com vocês, né? A minha especialidade é reprodução humana, né? Então, é o meu dia a dia, o atendimento de pacientes que apresentam os miomas, né? A gente sabe que a gente está enfrentando o envelhecimento das mulheres que querem serem mães após os 40 anos, isso é uma verdade, né? Isso não é nenhuma novidade para a gente aqui nessa mesa, né? A gente sabe que o mioma tem tanto fator hereditário, a gente sabe que até 50% das mulheres que tiveram a mãe, a avó, tiveram já um quadro de mioma, elas vão apresentar essa doença. O mioma, em grande parte das vezes, ele pode estar atrapalhando ali na cavidade do útero, né, no endométrio, a implantação. Então, quanto mais eu puder evitar de mexer nessa cavidade de maneira com bisturi, com ponto, com fio, é melhor, né? Então, assim, se eu tenho um procedimento minimamente invasivo que vai atingir aquele mioma que está prejudicando a mulher engravidar, assim, vai ser excelente para a mulher, né? Fazer essa técnica, porque quando a gente parte para a biomectomia laparotômica, ou seja, abrindo, ou laparoscópica, vai envolver cicatrização, vai envolver essa questão de fibrose que vai formar na mulher, pode deixá-la com dor crônica, e aí a gente tenta consertar de um lado para ela engravidar, mas tem as outras coisas, né? E com a miomectomia por corte, por cirurgia, a gente tem um prazo para que essa mulher engravide depois, né? E ela não vai poder não vai poder entrar em trabalho de parto por conta daquele corte, vai ter que ser uma cesárea. Antigamente os estudos falavam com 38 semanas, hoje a gente já sabe que é com 37, para que ela não corra o risco. Então, a embolização por miomas eu acho excelente, eu gosto muito, porque até, olha, encontrei mais um colega, depois você me passa o seu contato, porque é muito importante a gente poder ter essa visão, né? A gente atuar onde está atrapalhando. Hoje é uma realidade, as mulheres congelam óvulos e embriões com 35 e vão querer engravidar muito lá na frente, né? 42, 43, mas aquele útero já ficou muito tempo exposto às chances de desenvolver um mioma, né? Então, ela não está mais preocupada com reserva ovariana, ela não está mais preocupada com a questão de qualidade embrionária, porque ela já guardou. Então, quando eu tenho acesso a uma cirurgia menos invasiva, um procedimento menos invasivo, que é muito mais, não vai gerar internação e tudo mais, o que até onera
a saúde como um todo, né? Onera todo o processo, desde internação e recuperação. É muito legal esse tipo de procedimento, né? E é um procedimento com evidência científica, que está tudo bem, pode fazer. Então, a gente precisa realmente entender que para as mulheres que estão tentando engravidar, isso é o fato, mioma é real, e para aquelas que não estão tentando engravidar, mas têm medo da cirurgia e tem uma indicação de uma retirada de útero e tudo mais, e ficam com anemia, você embolizar e você dá uma chance para que essa mulher evite essa cirurgia, Sim. né? E Patrícia, você faça um procedimento minimamente invasivo. Patrícia, quais são os caminhos na medicina tradicional, enfim, no trabalho tradicional, nos tratamentos, para amenizar Uhum. aí o sofrimento de quem tem os miomas? A medicina chinesa, ela vê o mioma muito relacionado às emoções, né? Tanto as emoções quanto ao estilo de vida, que muitas vezes é sedentário, não fazer atividade física, mas principalmente mais relacionado às emoções. Na medicina chinesa, nós temos os meridianos, que são canais de energia que circulam pelo corpo, e temos alguns órgãos que envolvem a energia de alguns órgãos que envolve aí os miomas, que seria o baço, o rim e o fígado. Não é baço, rim e fígado órgão, e sim a energia desses órgãos, né? Então, quando uma mulher, por exemplo, ela tem uma postura de que mas que ela precisa controlar a casa, que ela tem esse posicionamento diferente, onde que ela não se vê, onde ela não se enxerga, existem muitas estagnações. As estagnações de energia, principalmente do fígado, onde está a raiva, onde está muito, não trabalha, as formas como ela pensa, ela acaba ficando muito parada, estagnada em algum local, em algum posicionamento, isso pode acarretar alguns miomas, né? Então, muito provavelmente, se ela não tem um estilo de vida e também a forma como ela desenvolve a mente, como ela se vê, como ela se posiciona, pode muito relacionar a isso. E aí existe como nós fazermos a acupuntura não para eliminar o mioma, né? Mas sim de uma forma preventiva, e sim para ela poder trazer um pouco mais de tranquilidade mental, porque a mente ela domina o nosso corpo, né? Então, a acupuntura ela vem justamente para poder equilibrar a energia, não deixar muito em desequilíbrio, né? E poder trazer mais harmonia aí para o corpo da mulher. Patrícia, vamos falar sobre o seguinte: a busca Vamos. pela acupuntura, técnica milenar da medicina tradicional chinesa, todo mundo conhece, tem crescido como tratamento alternativo, especialmente por causa da conscientização sobre a saúde mental e também sobre o bem-estar emocional. Todo mundo conhece a introdução das agulhas finas, né, nos pontos específicos do corpo para estimular os nervos periféricos, e a acupuntura é eficaz no tratamento de dores crônicas, como destacou aqui a Patrícia, ansiedade, depressão e outras condições emocionais. Essa parte relacionada com ansiedade, depressão, condições emocionais, é um olhar que as pessoas têm tido da pandemia para cá, né? Esses problemas apareceram muito mais. E a acupuntura aparece aí como alternativa para lidar com todos eles, né? Exatamente. Depois da pandemia, houve aí um aumento muito significativo de questões emocionais, onde as pessoas elas começaram a ficar em casa e perceber que não gostam das suas casas, né? E aí você falou da agulha, eu trouxe aqui, não sei se vai dar para ver, uma agulhinha. Esse aqui é a agulha que a gente usa, ela é muito fininha, tão fina quanto o fio de cabelo, e essa agulha a gente utiliza em pontos do corpo. Tem essa daqui e essa menorzinha, que é para fazer a agulha na orelha, né? Então, ela é bem pequenininha. E aí, nós utilizamos a acupuntura, não só essa técnica da medicina chinesa, mas como a fitoterapia, que são ervas chinesas que em forma de cápsula, para também equilibrar o corpo, trazer equilíbrio para a mente, reduzir dor, né? Então é possível fazer um tratamento aí para questões lombar, cervicalgia também. E aí tem outras terapias, como a auriculoterapia, que são os adesivinhos na orelha também que a gente coloca, né? E a ventosa terapia voltada para a medicina chinesa, que são pontos de acupuntura que a gente coloca a ventosa
para tratar a emoção e dores físicas e mentais. Os resultados para essa parte, para a parte emocional, ansiedade, depressão, enfim, o resultado é um pouquinho mais demorado. É preciso ter um pouquinho de paciência, não é isso? Isso. A gente tem que pensar o seguinte, que as pessoas elas levam aí o estilo de vida bem muito desregrado, né? Vai comendo qualquer coisa, não dorme sempre no mesmo horário, ou a vida é muito bagunçada, né? Não tem horário para almoçar, não tem horário para tomar café, acorda de qualquer jeito, dorme de qualquer jeito. Então, passa aí a vida toda com essa vida desregrada, não olhando para você, não fazendo atividade física, no sedentarismo, consumindo notícias que não são, que não agregam aí, né, para a mente, só faz pensar coisa ruim. Então você passa muito tempo aí nesse estilo de vida desregrado e aí de repente você resolve fazer acupuntura e acha que com uma sessão você vai resolver o seu problema. E não vai, né? A acupuntura é uma terapia complementar. Ela não funciona sozinha, a gente precisa do paciente querer mudar o estilo de vida, né? E também, se ele já possui uma doença instalada, por exemplo, um paciente que está em tratamento contra o câncer, nós conseguimos fazer com que reduza os sintomas. Então, junto com o médico, né? Se ele autorizar a fazer acupuntura, nesse caso aí de tratamento contra o câncer, nós conseguimos reduzir, aliviar as náuseas causadas pela quimioterapia, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer com a acupuntura, mas não é só com uma sessão. Às vezes, dependendo do caso, 10, 20 sessões, né? Uma dor mais exacerbada, uma hérnia de disco, a pessoa tem uma dor muito grande, então a gente consegue eliminar, não só com as agulhas, mas fazer laser acupuntura, né? Que é o laser no local dos pontos de acupuntura, a eletroacupuntura, que estimula dentro do músculo para também reduzir dor. Então, é possível, mas não é com uma sessão só. Acupuntura é para qualquer idade? Nós indicamos sempre a partir entre 6 e 8 anos. Por quê? As agulhas elas precisam ficar no corpo por pelo menos 20 minutos. E aí a pessoa fica ali paradinha, quietinha. Uma criança é muito difícil eles ficarem parados ali. Eles não ficam, né? Então, por segurança, né, do paciente, eu não indico fazer eu não, né? Não é indicado fazer acupuntura para menores de entre 6 a 8 anos. E aí a idade limite não tem. Vamos seguir nosso próximo assunto aqui no programa Gente que Fala. Às quartas-feiras sempre temos saúde, bem-estar e comportamento desfilando aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. E tem a retransmissão a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura também, outra retransmissão, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos falar sobre o seguinte agora: a mastite, inflamação do tecido mamário, é um grande problema para as mães em fase de aleitamento, especialmente nas semanas seguintes ao parto. Mas o problema pode ocorrer em qualquer momento durante a amamentação. Essa condição causa desconforto físico, como vermelhidão, inchaço e dor, e também pode afetar emocionalmente as mães, gerando preocupações e ansiedade. Doutora Carolina, qual é o alerta? Mauro, eu só vou fazer um alerta antes, acho que hoje vocês me colocaram na berlinda, né? Todos os assuntos pegavam as minhas pacientes, porque a gente estava comentando anteriormente sobre a importância da acupuntura, né? E para as mulheres, a acupuntura hoje já tem vários trabalhos comprovados para ajudar na questão de trabalho de parto e da questão do trabalho de parto e das tentantes, né? No momento de transferência de embriões, tem o protocolo de Paulos, que mexe muito com a circulação do ventre da mulher, né? Então, a acupuntura também é uma querida na minha vida. Eu trabalho com muitas acupunturistas, então é um trabalho muito sério e muito importante, né? A gente vem lutando aí por bastante evidência científica dentro da acupuntura. Mas falando sobre o assunto, que é a questão da mastite, a gente sabe a dificuldade de amamentar, né? A gente sabe que nós mulheres, a gente não nasce sabendo dar de mamar, né? E o bebezinho, ele não nasce sabendo mamar,
né? Então, o primeiro encontro ali é tudo muita emoção, o pai fica emocionado, todo mundo muito emocionado, né? Mas a gente sabe que assim, o momento mais difícil e desafiador da mulher é o momento da amamentação, né? A gente sabe a importância, leite materno, a gente já sabe mais do que excelente para a criança, ele tem o componente rico em nutrientes, anticorpos, vitaminas, é tudo na proporção que aquele bebezinho precisa. Pode existir a melhor fórmula do mercado, mas ainda não conseguiram fazer uma fórmula tão boa quanto, a ponto da gente falar, não precisa amamentar, que tá tudo bem com essa fórmula, né? Então, a gente sabe a importância da amamentação. E a mastite, Mauro, vem aí como um fantasma para as mulheres, né? O que causa muito medo nelas, pavor, né? Quem teve aqui uma irmã ou as esposas que tiveram os bebezinhos e tiveram a mastite sabe o quanto que dói, a mulher chora para amamentar, né? Então, a mastite, Mauro, ela tem dois tipos, né? Ela tem a mastite da lactante, que é aquela normal, a hora que o leite desce, tem a pojadura do leite, a paciente tem aquela sensação febril, né? Chega até a ficar vermelhidão ali na mama, uma certa dificuldade para amamentar, mas ela passa, porque é uma coisa adaptativa ali, né? É como se o organismo estivesse aprendendo aquela produção de leite e tudo mais. E a gente tem a mastite um pouco mais para frente, quando já tem uma parte de infecção, né? Que a gente tem que entrar com antibiótico, tem que drenar, tem que tomar anti-inflamatório, tem que fazer laser terapia, né, Patrícia? Tem que ajudar ali nas fissuras, né? Então, aí já é um quadro mais avançado, é a mastite infecciosa, né? O problema da mastite são os mitos que tem. As mulheres ficam com medo de amamentar quando tem um quadro de mastite e a gente pede ao contrário, continue a amamentar. Drene esse leite que está nessa mama aí que está com a mastite. Então, mastite é o terror da amamentação, mas a gente precisa dar a mão para as pacientes, para as mulheres que estão passando por esse momento e a gente poder tratar corretamente. E quando se transforma numa mastite bacteriana, deve-se recomendar também a continuidade do aleitamento? Sim, o que a gente pode fazer, a depender do grau e do tipo do antibiótico, o que a gente faz? Na outra mama você dá, naquela mama você tira o leite, aquela mama que está mais contaminada, que o bebezinho vai ser difícil dele pegar, vai causar mais dor, ou a depender do esquema terapêutico, a gente evita só a próxima mamada. A gente vai avaliar o tempo de meia-vida de ação do antibiótico com o tempo da mamada. Na grande maioria das vezes a gente não para, a não ser quando, por exemplo, virou um abscesso, precisa internar para em centro cirúrgico drenar, colocar um dreninho, que a gente chama de penrose ali, ou algum dreninho mais, um dreno 2 ou 3 ali, e aí a gente sim suspende só naquele momento e depois retorna com a amamentação. Perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Eu vou começar aqui com a doutora Carolina, ela está com a palavra. Quem está com a gente é a Pamela. Valeu, Pamela, ela está no Instagram, acompanhando o programa Gente que Fala. Ela quer saber por que está aumentando no Brasil o número de cesarianas, doutora Carol, e se esse aumento também é mundial. Vamos lá. Sim, esse aumento das cesarianas é mundial. Meus colegas cirurgiões que estão aqui sabem disso, né? Então, a cesariana, Maura, ela está aumentando. Isso é a grande verdade. Mas vamos falar preto no branco, né? Então, primeiro, aumentou o número de mulheres mais velhas tendo filhos. Então, se aumenta o número de mulheres mais velhas tendo filho, o que vai aumentar? Aumento de pressão na gestação, aumento de diabetes na gestação, aumento de alterações da implantação da placenta, que aí acabam virando indicações de cesáreas. Então, se eu tenho um envelhecimento da paciente, eu vou ter um envelhecimento desse pré-natal, eu vou ter comorbidades desta mulher e elas acabam sempre tendo uma indicação aí de cesárea. Então, sim, teve esse aumento. A gente está passando por um momento que teve um boom, né, daquele parto humanizado, vamos fazer humanização, tal, tal. E o que a gente precisa entender é que não é humanizar. Nós, médicos, sempre fomos humanos, a gente sempre quis dar o melhor atendimento, acolhimento para as pacientes.
Então, hoje a gente fala em parto respeitoso. Muitos obstetras até se ofendem com esse termo humanização. Então, quer dizer que antes o que eu fazia não era humanizado? A gente tem que. Não é assim, né? A gente entende, pode ter essa questão da violência obstétrica e tudo mais, mas a gente precisa entender que é muito tênue a linha aonde você pede para aquele médico e aquilo que ele pode fazer. Igual na cirurgia plástica, como o colega comentou, uma coisa é a paciente querer porque querer um parto normal. Outra coisa é ela ter tido diabetes, um bebê gigante, que a gente chama de GIG, né? Grande para a idade gestacional, e ela não consegue. Então, sim, isso é uma coisa mundial, aumentar os números das cesáreas, mas a gente vê que as mulheres precisam cada vez mais se cuidar. Então, eu quero engravidar, vou engravidar mais tardiamente, se cuida. O que a gente bate na tecla do exercício físico, rotina do sono, boa alimentação, elas também não obedecem. É difícil a gente ter essa adesão ao tratamento. Então, é isso que está acontecendo. Mauro, teve esse aumento de cesárea, mas a gente teve uma mudança no perfil das mulheres que estão ganhando neném agora. Muito bom. Patrícia, pergunta para você vem da Natália, ela está com a gente no Facebook. Os tratamentos de fisioterapia e quiropraxia podem ser auxiliares à acupuntura? É a pergunta da Natália. Oi, Natália. Sim, eles são. A gente sempre associa, junto com a acupuntura, algum outro tratamento, alguma outra necessidade que o paciente precisa. E sempre uma coisa vai complementar a outra. A fisioterapia, ela não tá, a gente não exclui fisioterapia porque você está fazendo acupuntura, não exclui a quiropraxia, né? Mas o importante é você entender o porquê que você precisa fazer todas essas terapias em conjunto. Então, existem necessidades e necessidades. Às vezes, a gente associa a acupuntura com a psicologia, a acupuntura com a nutrição, né? Então, é importante saber por que você está fazendo todas essas terapias ao mesmo tempo e se isso realmente está sendo eficaz e eficiente para a sua questão. Então, por isso que é importante sempre procurar profissionais, não só dentro da acupuntura, mas dentro das outras áreas, para entender o seu contexto, para entender a sua necessidade e poder direcionar a melhor terapia aí para o seu caso. Doutor Vinícius, a pergunta aqui do Jaime com a gente no WhatsApp. Jaime, valeu aqui, todo dia com a gente participando e perguntando. Pergunta interessante a dele aqui. A cirurgia das varizes, cirurgia de varizes, é um procedimento definitivo? E quais são as causas das varizes nos homens? Jaime, né? Jaime. Jaime, prazer falar contigo, uma excelente pergunta. Depende. Assim, a varize ela é uma doença das veias, né? Como já bem sabido assim, e ela é multifatorial. Ela pode ser causada e originada por hereditariedade. Infelizmente, a gente acaba tendo uma herança negativa, né? E vindo aí principalmente da nossa origem materna, como ela pode vir também associada e desencadeada pelo sobrepeso e sedentarismo. Então, algumas das varizes, elas podem sim ser resolvidas com um único procedimento, mas a grande maioria delas não. No caso das varizes em homens, a gente tem que lembrar que nós temos veias em todo o corpo e não são só nas pernas, né? Então, para varizes internas, que isso a gente pode ter tanto em homem como mulher, em mulher a gente tem associado, inclusive causadora de dor pélvica, que seria a congestão pélvica por insuficiência de varizes de veias gonadais. E realmente a gente indo lá e fechando essa veia pode ser totalmente solucionado. Em homens também, a gente pode ter insuficiência dessa veia e é o que acaba causando a varicocele, né, que é aquela dilatação venosa no testículo. Eu precisaria saber um pouco mais se essa pergunta sobre varizes, fico à disposição até para a gente conversar depois, ela está associada só a membros inferiores. Geralmente, a membros inferiores, ela nunca desculpa, a palavra nunca não está correta, mas assim, dificilmente ela vai ser tratada com uma sessão única ou um procedimento ele vai ser resolutivo. Principalmente se não for deixado de lado os fatores que desencadearam, ou seja,
perder peso, fazer exercício físico, criar musculatura. Então, a depender das varizes, sim, ela pode ser tratada com um único procedimento, a depender delas, não. Precisa de mais procedimentos. Doutor Marco Aurélio, a pergunta do Thales, ele está com a gente no Instagram e quer saber qual a estimativa anual no Brasil de jovens que sofrem acidentes com motos e que se submetem à cirurgia reparadora em razão desses acidentes. Oi, Thales, queria agradecer a tua pergunta, tá? Existem uma série de cirurgias reparadoras relacionadas ao trauma por motocicleta, tá? Um dos principais deles é justamente a questão de membros inferiores. Todo mundo pensa em cirurgia plástica relacionada às vezes à face, né, por acidente, mas existem casos também porque é uma região que fica muito mais exposta, né? A região dos membros inferiores. Então, é bastante incidente, né? Esse tipo de cirurgia é multidisciplinar, geralmente outras especialidades estão junto, como cirurgia do trauma, ortopedia, e a cirurgia plástica, ela às vezes entra num segundo momento. Mas em traumas relacionados à face, às vezes a cirurgia plástica entra num primeiro momento para fazer a reconstrução da face e trabalhar também na questão estética, não é só funcional a cirurgia plástica. Chegando ao final aqui do Gente que Fala de hoje, então vamos às despedidas e os canais de cada um. Doutor Marco Aurélio, sua despedida, seus canais nas redes sociais. E agradecer demais a oportunidade, a audiência também. Meu canal na rede social é dr.marcoaurelioguidugli, que é o meu sobrenome. Eu estou presente no Instagram, no Facebook e no meu site também. Patrícia Lucas, sua despedida de seus canais. Obrigada aí, pessoal, pelo bate-papo de hoje, pela presença. Eu estou no Instagram como patricia.blucas, patricia.b de bola Lucas. No YouTube, Patrícia Lucas. E também atendo aqui em São Paulo, né, com clínica ali no Jardim Paulista. Doutora Carol, primeiro. Bom, Mauro, mais uma vez, obrigada do convite. As minhas redes sociais eu estou no Instagram, no @DRA, que é a abreviação de doutora, Carolina Cursi. Fico à disposição dos seus telespectadores para qualquer explicação. E agora, doutor Vinícius Fornazari. Mauro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, a todos os telespectadores também pelo prestígio de poder falar com vocês, meus colegas de mesa. E minhas redes sociais, o meu Instagram é DR, né, abreviação de doutor, DR Vinícius Fornazari. Meu site é www.heinter, como está escrito aí junto ao meu nome, R-A-Inter, né, heinter.com.br, e tem o nosso WhatsApp aqui para atendimento, que é bem fácil de guardar. É tudo 9, final 68. Então, 999999968. Assim não fica difícil de esquecer. Muito bem, gente. Ponto final, então, nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, sempre às quartas-feiras, o nosso desfile aqui dos assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. O agradecimento a todos os especialistas que estiveram com a gente hoje para essa conversa super importante. A nossa audiência sempre procurando a palavra dos doutores aqui às quartas-feiras. Então, doutor Marco Aurélio Guidugli, cirurgião plástico, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor Vinícius Fornazari, especialista em radiologia intervencionista e cirurgia endovascular. Patrícia Lucas, a enfermeira acupunturista, pós-graduada em práticas integrativas e complementares e em medicina tradicional chinesa. E a doutora Carolina Cursi, ginecologista, obstetra. Muito bem, muito obrigado então pela presença de vocês todos. Abraço de toda a equipe do programa Gente que Fala. Voltem sempre para as próximas e novas conversas aqui, sempre com os assuntos que vocês tiverem de mais importante para a nossa audiência. Programa Gente que Fala há 23 anos no ar, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, sempre a razão da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, a retransmissão pela TV aberta São Paulo, às 5 horas da tarde,
canal por assinatura na sua TV, na sua operadora de TV preferida, favorita, e também às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região.